Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma live de segunda-feira à noite. Fizemos uma live hoje de manhã no Engenho da Alma, que foi fantástica, amanhã tem mais. E hoje vamos falar sobre o assunto que vocês muito perguntam, tanto nas caixinhas de perguntas, tanto nos direct. E é um dos assuntos que eu mais atendo no consultório e que é tão importante que infelizmente não se dá a devida importância. Vamos falar sobre o sono. É exatamente aquela parte do seu dia onde você tira o seu corpo para dormir. Muitas pessoas não entendem a necessidade, a importância do sono na sua saúde como um todo, como ele interfere, ele faz parte, né, da nossa saúde, um elemento importante no tratamento de doenças, principalmente as doenças crônicas. Quando você fala de doenças crônicas, você está falando de cânceres, doenças autoimunes, doenças metabólicas como pressão alta, diabetes, triglicéridos e colesterol aumentado, gordura no fígado. Então é um elemento que não tem como você fazer qualquer tipo de tratamento, não tem como você melhorar a sua saúde, não tem como você se livrar de um medicamento se esse elemento ele está defasado. E hoje fiz uma live completa para vocês, bem completa, falando sobre esse assunto que não é simples resolver, tá? Na verdade não é fácil, é simples, mas não é fácil. Exige várias mudanças e vocês vão ver que o assunto é muito mais profundo do que as pessoas imaginam, né? Então, sejam todos bem-vindos. Quem está preparado para a live já vai clicando no coraçãozinho aqui, deixa nos comentários de onde você é, que a gente vai começar mais uma live muito importante. Boa noite para todos que já entraram aí um por um. Boa noite, doutora Aline, Juliana, Mônica, Fernando, Fátima, Dani, Simone, boa noite. Igor, meu irmão, boa noite. Rose, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tainá, Terezinha, Célia, Érica, saudades, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live promete, Alessandra, boa noite. Beth, boa noite. Boa noite. Interfere na longevidade? Interfere demais na longevidade. Por pior você dorme, mais rápido suas células adoecem, consequentemente seu corpo adoece também, tá certo? E hoje vai ser a live mais completa que você já ouviu sobre sono na internet inteira. Não tem uma live, não tem um vídeo mais completo sobre sono como vai ser falado hoje. Preparei aqui muitos assuntos para falar, tenho certeza que muita coisa você vai aprender aqui que você não encontra facilmente em qualquer lugar, tá certo? Estão prontos? Estão prontos? Clica no coraçãozinho aqui e, obviamente, compartilhe essa live, né, para ajudar a gente a levar essa mensagem para muitas pessoas, principalmente para aquelas pessoas que você sabe que tem problema com sono e principalmente aquelas pessoas que têm um problema de falta de disposição durante o dia, né, porque muitas vezes a pessoa ela não sabe que ela tem um problema no sono e uma das formas que a gente identifica, né, um problema no sono é quando a pessoa não consegue render durante seu dia, quando chega ao final da tarde ela já está cansada, ela não tem energia para fazer as últimas atividades. Então isso é um sinal maior que o seu sono não é de qualidade ainda. A gente vai falar a diferença da quantidade e da qualidade, que é um assunto que pouco se fala. Você vê muitos profissionais falando sobre você tem que dormir tantas horas, mas poucos, quase nenhum profissional fala para você como você melhora a qualidade do seu sono. Porque muitas vezes você pode dormir menos, porém você pode dormir melhor. E isso faz o seu dia ser mais produtivo. Eu vou falar sobre isso e muito mais. A gente vai falar sobre as causas do sono, né? Porque quem acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente sempre fala que todo problema você tem que identificar a causa do mesmo para saber fazer o seu devido tratamento. Porque se você não sabe a causa do problema que você tem, dificilmente você vai conseguir viver uma vida sem remédio, uma vida livre do jeito que Deus te fez. Você vai ter que ser refém de algum medicamento, de algum suplemento, de algum procedimento ou alguma cirurgia, se você não entende a causa do problema que você tem hoje. E essa ideologia, essa filosofia, esse é o propósito da medicina integrativa de verdade, né? Porque muita medicina integrativa é falsificada, né? O povo usa a palavra medicina integrativa para outros assuntos, né? Para outra mentalidade, né? É a medicina integrativa de verdade, onde ela enxerga o ser em todas as suas esferas, né? Seu corpo físico, seu corpo mental, seu corpo emocional e energético, tá certo? Então, hoje eu quero mostrar para vocês, a gente vai falar sobre as causas do problema de sono, tá? Muito importante, porque como eu sempre falo, né? O problema, o sintoma ou a doença que a pessoa pode ter, ele pode ter diversas causas.
3 pessoas podem ter a mesma doença, porém de causas diferentes. Por isso que muitas vezes o tratamento para um funciona, para outro não funciona, porque a causa daquele problema é diferente desse outro. Por isso que eu vou listar para vocês mais de 5 causas de problema de sono, né? Por isso que muitas vezes você faz um tratamento para sono e não melhora, porque às vezes não é a causa do seu problema. Vamos falar sobre os tipos de problema de sono. Existem 3 tipos de problema do sono. A gente vai falar sobre suplementação em relação ao sono, como através de suplementação eu posso melhorar a qualidade do meu sono. A gente vai falar um pouquinho sobre cronobiologia, que isso é muito importante. É uma ciência que ela é milenar, só que é pouco falada. E realmente quando a pessoa entende um pouquinho sobre cronobiologia, muita coisa melhora na vida dela, principalmente o sono e sua imunidade, consequentemente. E a gente vai falar sobre o PPR2, que é um assunto que a gente fala muito lá no CMA, né? Que é o programa pré-sono, tá certo? Então, boa noite para todos vocês que entraram agora e para quem entrou e não compartilhou a live ainda, fazer aquele favor de impulsionar para a gente poder levar essa mensagem nobre, porque esse conteúdo você não acha com facilidade, com tanta didática, com tanta entrega aqui na internet. Então, clica aqui no aviãozinho, chama todo mundo, compartilha nos grupos do WhatsApp, porque vai ser de grande valia. Vamos começar, pessoal de Paraná, Minas Gerais, povo de Manaus, povo do Brasil inteiro e do mundo inteiro que estão aqui, sejam todos bem-vindos. A Érica de Eloy Mendes, já visitei muito Eloy Mendes, perto da cidade que eu formei, cidade de Alfenas. Né? Inclusive, abrindo parênteses, eu morei com uma pessoa de Eloy Mendes quando estava na faculdade. Uma cidade pequena, porém maravilhosa, né? Bom, gente, vamos começar? Vamos começar. Como eu falei, como eu iniciei falando, né? Não adianta você tratar qualquer problema na sua vida se você não entende a causa. Qualquer problema, não só problema de saúde. Né? Muitas vezes você tem algum problema na sua vida dentro de um relacionamento, você tem um problema financeiro, você tem um problema, né, um problema emocional, qualquer problema que você pode ter, você tem que entender qual que é a causa do mesmo. Porque é o que eu falei, guarda isso com preciosidade, isso é um dos pilares da medicina integrativa. Você precisa entender que a mesma doença em diversas pessoas pode ter causas diferentes. E eu já falei isso anteriormente, quando a gente fez outras lives, por exemplo, quando eu citei a pressão alta. Muitas pessoas assim, como é que eu faço para me livrar de um remédio de pressão alta, né? Tem como, por exemplo, eu ficar sem usar remédio de pressão? Ou vou ter que usar pro resto da vida como fui orientado? Tem como você ficar sem remédio quando você trata a causa do problema. Só que a pressão alta por si só, como exemplo, ela tem diversas causas. Você pode ter pressão alta porque você tem deficiência de magnésio, porque você tem desbiose, porque seu corpo está inflamado, porque você tem cortisol aumentado, porque você não dorme direito, porque sua vitamina D está baixa, porque sua insulina está alta. Então, você entende? A mesma doença, o mesmo problema, ela tem diversas causas. Se você não sabe qual a causa do problema, certamente você vai ser refém de algum medicamento. E como a gente sabe na questão do sono também. Muitas vezes a pessoa tem problema de sono, ela começa a tomar um medicamento que não vai fazer ela dormir, ela vai fazer ela ficar dopada, ela vai desligar, ela não vai conseguir acessar o sono REM, que é a fase mais profunda do sono, onde seu corpo realmente ali começa a fazer todo aquele processo regenerativo de células, regenerativo de neurônios, regenera seus pensamentos, ativa sua memória, onde você vai armazenar tudo aquilo que você aprendeu durante seu dia, melhorando sua cognição e, consequentemente, fazer você evoluir e crescer. Né? Por esse motivo, se você não sabe a causa do seu problema, e principalmente quando a gente fala de sono, dificilmente você consegue se livrar de um medicamento, dificilmente você vai conseguir acertar no seu tratamento, porque você vai ficar refém mesmo. Entendido isso, pessoal? Esse é um pilar da medicina integrativa que a gente sempre, né, tá ensinando aqui, uma bandeira que eu carrego desde que eu formei, entender sobre a causa do problema. Mesma coisa com qualquer problema que você está vivendo hoje. Se você não sabe qual que é o problema que você está vivendo hoje, qual causa do problema que você está vivendo hoje, você não consegue se livrar do mesmo. Né? Se você não sabe por que você tem um problema financeiro, por que sua empresa não está indo para frente, se você não sabe onde está o buraco, você não consegue resolver, por mais que você tenha suporte, por mais que você tenha ajuda, por mais que você tenha alguma coisa complementando, né, a sua plenitude ali, você não vai conseguir, né, realmente, né, triunfar no tratamento, se livrar e viver uma vida normal como sempre foi, tá certo? Então, vamos falar primeiro sobre problemas de sono. Por que geralmente a gente tem problemas de sono? Eu coloquei aqui 5, eu vou falando outros que vão aparecendo, mas eu vou falar sobre os mais comuns, tá? Os
causas mais comuns. Por que eu vou começar com as causas? Porque fica mais fácil de você entender qual que é o tratamento. Então a gente vai começar assim. Na verdade, eu vou aproveitar, enquanto o pessoal está entrando aqui, você vai compartilhando essa live para a gente chamar o pessoal, eu vou falar sobre os tipos de sono, de insônia. Né? Tem 3 tipos de insônia, que eu sempre ensino isso é muito importante você entender. Né? Quando a gente está, né, em uma consulta, né, ou com um atendimento, quando a gente precisa entender qual que é o problema do sono da pessoa. Existe a insônia primária. O que é a insônia primária? A insônia primária é quando a pessoa tem problema de pegar no sono. É aquela pessoa que fica na cama enrolando, levanta, volta, vai pro banheiro, vai pra cozinha, depois volta e não consegue dormir. Isso a gente chama de insônia primária. É o fato de você conseguir induzir o sono, tá? Esse é um dos tipos de insônia. Só que não é o único tipo de insônia que existe. Existe o tipo de insônia secundária. Aquela insônia que a pessoa até dorme, ela pega no sono, só que ela acorda à noite, ela não consegue retomar o sono dela. Né? Ela precisa de um tempo, talvez, para retomar o sono dela. Isso a gente chama de insônia secundária. Aquela pessoa que acorda à noite, pum! Ela fica lá, ela precisa fazer um monte de coisa para voltar a dormir, ela leva tempo, se é que ela consegue voltar a dormir. Isso a gente chama de insônia secundária. E existe um terceiro tipo de insônia que a gente chama de insônia terciária. O que é essa insônia terciária? Aquela pessoa que pega no sono, até pega no sono de uma forma muito fácil, tá certo? Deixa eu fixar aqui. Deixa eu colocar como moderador aqui. Tá, pronto. Então, muitas vezes, aquela pessoa que dorme, e dorme muito fácil, né? Você pergunta, você dorme bem? Nossa, doutor, eu durmo bem demais. Onde eu encosto, eu durmo. Isso não é um sinal que você dorme bem, não. Eu posso te dizer mais, isso é um grande problema. Se é aquela pessoa que encosta no sofá no final do dia e começa a roncar no sofá, isso é um sinal grave que você tem algum problema aí que você precisa avaliar, principalmente relacionado ao seu cortisol, tá? Né? Porque tem as pessoas que falam isso, né? Não, eu durmo bem demais. Nossa, eu sou bom de cama. Onde eu encosto, eu durmo. Isso não é um bom sinal, tá? Você tem que dormir na hora. Você tem que dormir na hora que foi feito para você dormir, tá certo? Então, aquela pessoa que dorme, ela mantém o sono durante a noite, mas ela acorda cansada. Isso é insônia terciária, aquela pessoa que não teve profundidade na qualidade do sono dela. Você tem algum tipo dessa insônia? Escreve para mim 1, 2 ou 3. A primária é aquela que você tem dificuldade de pegar no sono. A secundária é aquela que você acorda, desperta à noite, fica acordado, tem dificuldade de retomar o sono. Ou a terciária é aquela que você pega no sono fácil demais, até fácil demais, né? Que você encosta em qualquer lugar e dorme, né? Mantém o sono de sono e acorda cansado. Qual desses 3 tipos que você tem, né? Ou você conhece uma pessoa que tem? A gente vai explicar, né? Como a gente vai trabalhar essas questões. Primeiro a gente tem que entender as causas das mesmas, tá? Primeiro, essas causas estão mais atreladas à insônia, né? Aquela pessoa que tem dificuldade de pegar no sono, tá? Essas causas estão relacionadas à insônia tipo 1, que muitas pessoas estão colocando 1 aí, e principalmente a 3 também. A 3, aquela que a pessoa pega fácil no sono e mantém, ela não acorda à noite, acorda cansado, essa pessoa tem problema na qualidade do sono, que é uma coisa que a gente vai falar. A qualidade, fala assim, meu Deus. Voltou. Então você coloca aquele celular para carregar, ele carrega, parece para você que está 100%, só que quando você vai usar ele, dá 2 horas, a bateria já está no vermelho, está piscando, vai acabar. O que você vai falar? Pô, esse carregador não está funcionando. Não, mas você deixou ele 3 horas carregando, apareceu 100%, mas a bateria acabou com mais facilidade. Então, o problema está no carregador. Esse carregador que não tem qualidade, ele não está carregando bem o seu celular. É a mesma coisa, né, o seu corpo. É a mesma coisa o seu corpo. Quando você dorme e acorda cansado, acorda arrebentado, acorda parece que um caminhão te atropelou, sem energia, e você precisa de tempo para engatar, isso é um sinal que você não teve profundidade e qualidade no seu sono ali. Tá certo? Então, isso está relacionado à qualidade do sono, que a gente vai falar sobre isso quando a gente fala do programa pré-sono, PPR2, tá certo? Então, e a causa primária é aquela pessoa que, a causa principal da pessoa que tem dificuldade de pegar no sono, porque existe um equilíbrio, uma balança, né? Uma balança de 2 mãos, né? Que hormonal, que vai conduzir a indução do sono. É um equilíbrio entre cortisol e melatonina.
Cortisol é um hormônio produzido pela sua glândula suprarrenal, uma glândula que fica acima do seu rim, ela é pequenininha, ela produz esse hormônio chamado cortisol, que ele é estimulado quando você tem uma hiperestimulação do sistema nervoso simpático. Ou seja, é quando você está no estado de luta e fuga, seu cérebro entende que você está em estado de perigo, você está com o cérebro acelerado, o seu corpo, o seu sistema nervoso, ele vai falar para a sua suprarrenal, produz mais cortisol, essa pessoa está em estado de luta e fuga, ela precisa fugir de algo, ela está lutando contra algo. E nesse momento, o seu corpo vai ficar em estado de vigília, a última coisa que ele quer é dormir, ele não quer dar bobeira, ele não quer, né, se expor ao inimigo ali, que ele está enfrentando. Só que ao mesmo tempo, esse cortisol, quando ele está alto, ele diminui a quantidade de melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que fica bem no meio aqui da sua, mais para frente um pouquinho, da sua calota craniana. É uma glândula bem pequenininha, que ela produz esse hormônio chamado melatonina. E essa glândula, ela tem diversos nomes, é reconhecida através de diversos conceitos, ideologias, né? Pessoas que acreditam que é o terceiro olho, falam que é o terceiro olho, é onde mora o nosso relógio biológico, e de fato ela tem uma conexão direta com o meio externo, né? E tem relação, né, com campos eletromagnéticos, campos energéticos também, tá certo? Então essa glândula, ela produz melatonina. Só que quando tem muito cortisol, essa melatonina não funciona. E a melatonina, a função da melatonina tem diversas funções. Ela é um anticâncer, ela estimula a autofagia no seu corpo, que é um mecanismo que o seu corpo faz para destruir células que não estão funcionando bem, para fazer células melhores, tá certo? Então essa melatonina, né, ela é uma das suas funções é induzir você a dormir. Então, pessoa que tem um desequilíbrio entre cortisol e melatonina, ela não consegue pegar no sono. Isso vai explicar a insônia primária. E a insônia secundária, assim, qual que é a causa de insônia secundária? A insônia secundária tem diversas teorias, né, que são congruentes, né, que estão relacionadas a uma disfunção das vísceras. Né, como se fala, né, na medicina tradicional chinesa, né, principalmente depende da hora que você acorda, está relacionado a algum órgão. E o principal órgão que tem uma fraqueza ali, está em disfunção, é o nosso fígado. Né? O fígado é um órgão, infelizmente, que, coitado, ele é muito mal compreendido, né, na medicina clássica, né? Poucos sabem sobre o fígado, muito poucos falados sobre as disfunções hepáticas, né? Tanto que problema hepático, né, gera dor de cabeça para os profissionais, porque pouco se fala, pouco se estuda sobre o assunto na questão clássica e não na integrativa, né? E o fígado está relacionado a alguns sentimentos, como preocupação, né? E também está associado, o fígado ele representa o filtro do nosso corpo, assim como o seu ar-condicionado que você usa, ele tem um filtro. O fígado é esse filtro desse ar-condicionado. Então, quando esse fígado está trabalhando de uma forma disfuncional, você desperta, isso aumenta o cortisol para esse fígado poder trabalhar um pouquinho mais, né, e fazer sua função. Mas vamos falar de um modo geral, quais são as causas que as pessoas têm algum desses três tipos de problema de insônia. A primeira causa que eu coloquei, que eu destaquei, que poucos falam, poucos conhecem, é... Estão prontos aí para anotar? Tá com papel e caneta para anotar? Eu tenho aqui tudo anotado, eu preparei a live, o script da live hoje, tem muita coisa pra gente falar. Pega papel e caneta. A primeira coisa, e aproveita para o pessoal que entrou agora, compartilha essa live, muito importante. Esse conteúdo sobre sono você não acha com facilidade na internet, tá? Eu preparei uma aula que vale milhões, que poderia fazer um curso sobre sono, então eu vou te ensinar tudo aqui, tá? Você só precisa compartilhar para mais pessoas poderem aproveitar esse conteúdo aí que, infelizmente, né, não é uniformemente, né, distribuído. Então clica no aviãozinho aqui e chama a galera, porque a gente vai começar a falar. A primeira causa que eu separei, que é muito comum e poucos sabem, poucos falam, é sobre hipersensibilidades alimentares. Anota aí, hipersensibilidades alimentares. Você, o que tem a ver, o que eu como com o meu sono? Vamos lá, presta atenção. Hipersensibilidades alimentares. Quando você ingere, o que é hipersensibilidade alimentar? É quando você consome um alimento que seu corpo não tem a capacidade, a habilidade de digerir, ou sua digestão está tão fragilizada que ela não dá conta de digerir esse alimento de difícil digestão. E imagina quando casa um alimento que não é facilmente digerido, com o sistema digestivo que está prejudicado, aquela pessoa que já toma os prazões da vida, já tem azia, tem refluxo com tudo que come, né? Junta com um sistema digestivo que
né, com um alimento que ela não digere bem, isso vai gerar uma reação, né, vai gerar uma lesão, né, das mucosas gastrointestinais, e essa lesão ela vai excitar o seu sistema nervoso central. Seu sistema nervoso vai falar assim, nossa, minhas vísceras, né, a barreira que conecta o meio externo com o meio interno, que sua parede gastrointestinal, está sob perigo. Isso começa a aumentar, né, de uma forma crônica, não muito alta, porém crônica, o hormônio cortisol, que é aquele hormônio que eu falei, que ele, né, vai fazer você entrar em estado de vigília, atrapalhando a função da indução, né, da melatonina, a função de indução do sono, que vai fazer a melatonina, que é a glândula produzida pela sua pineal. Então olha que interessante isso. Então se você consome um alimento que seu corpo não tolera, que seu corpo não digere, isso vai atrapalhar seu sono. Quando eu estudei isso há 7 anos atrás, né, eu falei, caramba, né? Tá, faz sentido a lógica, né? A linha de raciocínio, né? Tudo mais, né? E eu falei assim, tá, mas será que na prática, assim, tem muita coisa que a gente estuda que na prática não é bem da forma que é. Por isso que eu sou baseado na prática, baseado no resultado. E os primeiros 2 anos que eu comecei a atender muitas pessoas, né, eu fazia, até fora do consultório, eu instruía as pessoas, eu fazia as pessoas limparem sua alimentação, que hoje em dia é a principal fonte de intoxicação do organismo. Por que o corpo adoece? Ah, porque é genético. Não é porque é genético. Porque existe uma carga aumentada de toxinas, a carga de intoxicação do seu corpo é maior que a sua capacidade de detoxificação. Eu vou repetir. Porque a carga de toxina que entra para o seu corpo, seja através da sua boca, através da sua respiração, através da sua pele, né? Através de todos os cantos que dão acesso ao seu sistema, a carga de toxina é maior que a carga de limpeza do seu corpo. Então, seu corpo consegue fazer limpeza, né? Porque eu vejo os profissionais, não, seu corpo faz a detox, ele tem um sistema detox próprio dele. Então, não precisa se preocupar com essas coisas de intoxicação, é bobeira. É bobeira quando o nível de intoxicação, né, é um nível de intoxicação baixo, que seu corpo dê conta de fazer. E sem contar que hoje em dia, nosso sistema de detoxificação está prejudicado. Está prejudicado pelo nosso estilo de vida, pela nossa mentalidade, pela nossa falta de habilidade em lidar com o estresse, né, pelo nosso alto nível de ansiedade, pelo pensamento acelerado, que toda essa tecnologia tem facilitado a gente desenvolver isso, tá? Eu quero ressaltar aqui, né, hipersensibilidade não é intolerância. Existem 3 tipos de incompatibilidades alimentares. Incompatibilidade alimentar, aquele alimento que você come que é incompatível com você. Tem a intolerância, que é um problema enzimático, você não tem a enzima para fazer a digestão daquele macronutriente, tá? Só que tem a alergia, que é uma reação imunológica, e tem a hipersensibilidade, que também é uma reação imunológica, tá? Então, mas eu fiz o teste e ele não deu nada. Para intolerância não deu nada. Você não tem problema enzimático, mas você tem um problema, uma reação imunológica em relação àquele alimento, aumentando a carga inflamatória, excitando o seu sistema nervoso central a produzir mais cortisol e, consequentemente, você tem um problema na indução do seu sono. Olha que perigoso isso. Então, voltando. Aí, né, eu estava falando que todos os problemas crônicos hoje, todas as doenças que a gente tem crônicas, né, não é só aqueles problemas agudos, né, aqueles problemas crônicos que são mais arrastados, todos esses problemas crônicos não são porque você tem o gene da doença, porque seus pais têm isso. É porque esses genes são expressados, eles são estimulados a se expressarem por um alto nível, né, de intoxicação que seu corpo sofre. A gente pode falar isso em outra oportunidade, eu já expliquei isso em outras oportunidades, mas eu estou falando sobre som, só estou explicando para vocês como que isso tem a ver. Então, o que acontece? Você adoece por conta disso. Só que quando você tem quando seu corpo está intoxicado, está inflamado, isso vai excitar seu sistema nervoso central e fazer o seu sistema entrar em estado de luta e fuga. Olha que perigoso, isso aumenta cortisol, atrapalha. Aí eu comecei a praticar, né? Eu tratava as doenças com saúde, tratando o caos, e a alimentação é a principal fonte de intoxicação. Então comecei a mandar todo mundo a mudar a sua alimentação. E, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, eu comecei a notar, a pessoa fazia um tratamento, tinha um problema de intestino, a gente falava, vamos tirar o glúten, vamos tirar os lácteos, né? Você tem muita rinite sinusite, vamos tirar os lácteos. Eu conheço pessoas que tiraram e melhoraram, vamos lá, isso lá no começo, quando não tinha prática.
E as pessoas relatavam assim para mim, porque eu perguntava sobre isso e perguntava sobre o sono delas também, lá na minha anamnese, onde eu pego os dados da pessoa. E, coincidentemente, muitas pessoas falam, nossa, realmente, eu tirei o leite, minha sinusite melhorou muito, eu não tive mais, não gripei mais, meu intestino voltou a funcionar, parei de ter diarreia, enfim. Ai, e quando você pergunta, e o seu sono, como é que tá? Nossa, acredito que eu comecei a dormir muito bem. E eu não tinha mudado nada ali, além da alimentação. Aí eu comecei a entender realmente, isso é verdadeiro, essa teoria, né, da hipersensibilidade alimentar, né, na interferência na produção do cortisol, em momentos que esse cortisol tinha que estar baixo, atrapalha a pessoa a dormir. Então, uma das principais causas que a pessoa tem problema com sono é quando ela consome um alimento no qual ela é hipersensível. Né? Quais são esses alimentos geralmente que as pessoas têm mais hipersensibilidade? Obviamente isso vai depender da individualidade da pessoa. Né? Eu já peguei uma vez uma pessoa que o alface estava fazendo mal para ela. Tá? Então assim, depende muito da individualidade da pessoa. Tá? Como é que eu vou saber? Tem duas formas. Ou você faz um teste de hipersensibilidade através de IgG, não é IgA, né? Não é alergia, IgG, são exames que o convênio não cobre, ou através de teste. Você vai, junto com o seu nutricionista, vocês vão fazer um plano alimentar ali, que ele vai colocar alguns alimentos, você vai consumir, ele vai avaliar como o seu sistema digestivo se comportou, ele vai avaliar os marcadores inflamatórios, vai avaliar alguns sintomas e vai falar para você, opa, ainda tem os sintomas? Vamos mudar a estratégia. Ele vai mudando até identificar qual que é o alimento que seu corpo não digere. Mas a gente sabe hoje que existem diversos alimentos que o nosso corpo é hipersensível, né? Que o nosso corpo realmente não tem essa facilidade de digerir, como a gente sempre fala aqui, né? São difíceis de digestão, como um deles que a gente sempre fala que é o glúten, né? Eu já falei, ó, o livrinho tá ali, ó. Sempre mostro pra vocês ali. O glúten da doutora Denise Carreiro, tem diversos livros falando sobre o glúten, tem o livro do Djokovic, tem o livro Barriga de Trigo, enfim, né? Muitas pessoas defendem o pão. O pão não é o problema eu te falo de volta, o problema é o glúten, a quantidade de glúten que os pães de hoje em dia têm, por ser um grão transgênico. Então, quando esse grão é transgênico, ele tem uma maior quantidade de glúten, que tem uma proteína chamada gliadina, que é dificilmente digerida através do seu organismo. Então, não vou fazer uma live sobre glúten agora. Não é live sobre, não vem aqui para te provar que glúten faz bem ou faz mal, tá? Esse glúten, ele vai gerar uma reação, né? Vai criar uma hipersensibilidade, uma reação imunológica, aumentando carga inflamatória, aumentando o cortisol e podendo atrapalhar o seu sono. Os lácteos, né? Eu já falei diversas vezes, mas leite, né? Jesus tomava, sei lá quem tomava leite. Gente, o problema não é o leite. O problema é o leite de hoje em dia, por diversos motivos. O problema começa lá na vaquinha. Aquela vaquinha, ela não come só matinho, né? Ela é intoxicada com hormônios sintéticos, ela é intoxicada com antibióticos, né? E que isso acaba passando em quantidades através do leite da vaca, tá? Sem contar que a qualidade do leite também não é legal, porque quando o leite sofre o processo de pasteurização, você mata as bactérias que consomem um excesso de lactose e caseína que são difíceis de digestão no leite. Além de conservantes que fazem com que esse leite dure muito. Pega o leite da vaquinha e deixa ele 3 dias na estande de um mercado. Ele vai estragar, porque isso que é leite, tá certo? Então, o problema do leite também tem, não posso fazer, né? Já fiz lives sobre esse assunto e não vim aqui provar para você que leite faz mal, já falei, leite e derivados. E vai vindo essas perguntas, e leite sem lactose? Né? Mesma coisa. E queijos? Quanto mais branco o queijo, mais lactose ele tem. Mas mesmo assim, o queijo ele tem uma alta carga de caseína, que é uma proteína de difícil digestão, principalmente em pessoas que têm problemas digestivos. Ou por falta de acidez do estômago, ou porque não mastigam bem o alimento, ou porque elas têm desbiose por uma carga de estresse aumentada. Olha quanta coisa você tem que explorar aqui. Então, né, no início do tratamento você tem que tirar tudo. Depois você vê, limpa, coloca, vê como seu corpo reage. Porque se você tirar algumas coisas e não tirar tudo, você não vai saber. Você não melhora e você acha que você não melhorou porque você não melhorou, então não adianta você tirar. Sendo que o que você ainda estava consumindo era o fator que ainda fazia você ter os sintomas. Tá certo? Então, hipersensibilidade alimentar, gente. Como é que eu identifico? Quais são os sintomas de hipersensibilidade alimentar? Essa é uma pergunta que você tem que fazer, né? Como é que eu sei que tem uma hipersensibilidade alimentar? Vamos lá, tem diversas formas de você saber. E a principal forma de você saber isso é clínico. Quando você come, sente que o alimento fica sentado ali no seu estômago, né? Eu falei do glúten, dos lácteos, dos açúcares, os industrializados, né? Tudo que é industrializado, né? E
né, obviamente, as frituras, os óleos vegetais que são usados para preparar os alimentos, tá? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Observa, comeu, sentiu que não caiu legal no seu estômago, sentiu refluxo, sentiu gases, sentiu que você tá enjoado, você não tá, você sente que a comida tá ali, você toma água, você sente, você meio que arrota o alimento, tá ali ainda, esse alimento não digeriu. Esse alimento, você provavelmente tem dificuldade de digerir isso, caso você não tenha um problema de digestão. Como é que eu sei a diferença dos dois? Se eu tenho só um problema de digestão ou só em relação ao alimento? Quem tem problema com digestão, ela tem esses sintomas com qualquer alimento. Essa é a sacada. Toda a refeição que você come faz isso? Não. É quando como isso. Então pronto, é o alimento, tá bom? Pega as sacadas que eu tô te dando aí para você ir testando em você, tá? E aí você vai começar a perceber. Esses são alguns sintomas. Outros sintomas, você sente a barriga distendida, né? Pessoas que têm alergia com frequência, seja de urticária, seja alergia em relação a rinite, sinusite, aqueles quadros alérgicos crônicos, aquelas dermatites crônicas, isso é um sintoma de hipersensibilidade alimentar, tá? Alguns alimentos que podem, dependendo da individualidade, né? E através de exames também, você avalia o PCR, você avalia alguns marcadores inflamatórios, os linfócitos e por aí vai, tá? Mas existem também outros alimentos que já são suspeitos, dependendo da pessoa, e tem motivos pelo qual eles podem te fazer mal, né, que é carne. Muitas pessoas comem carne, carne vermelha principalmente, elas têm muita dificuldade. Quando você vai no churrasco e come, você fica o dia inteiro lembrando daquela carne, uma manhã inteira no dia seguinte lembrando daquela carne. Esse é um sinal que seu corpo, não que a carne faz mal, que o seu sistema digestivo não dá conta de digerir a carne, que realmente é difícil de digestão. Ovo, muitas pessoas comem o ovo e se sentem mal, sentem que o ovo descentou ali no seu estômago, tá certo? Tá? Oleaginosas, tem muitas pessoas que consomem amendoim, algum tipo de castanha, e sentem que cai muito mal. Eu estava falando com o Pedro, meu professor, né? Eu falei, rapaz, eu já sei, se eu um dia quiser colocar a espinha na minha cara, eu sei qual que comer. É comer amendoim. Eu comi amendoim da espinha. É assim, batata. Comeu o amendoim da espinha, ou solta o meu intestino, ou vou ter algum sintoma, né? Eu tenho uma facilidade de desenvolver reação em relação ao amendoim. Sem contar que hoje a qualidade do amendoim é péssima, né? Porque o amendoim e as castanhas oleaginosas em geral, elas são armazenadas em lugares úmidos e quentes, que facilitam o desenvolvimento, né? Proliferação de fungos, e esses fungos liberam micotoxinas que vão aumentar a toxicidade desses alimentos. Pô, assim, os alimentos estão com a qualidade péssima. Por quê? Muitos alimentos sim. Por isso eu sempre bato na tecla, tem que dar suporte para os produtores, pequenos produtores, né? Porque eles zelam mais pela qualidade do que as grandes indústrias. Enfim, eu estou abrindo parênteses sobre o assunto de digestão, para explicar para você qual que é a relação das hipersensibilidades, né? Eu já peguei paciente que tinha problema de sono, porque um dos alimentos que ela consumia tinha essa micotoxina que aumenta cortisol, inibe a função de melatonina e não dorme. Falou, você está viajando, não estou viajando. Eu também, quando aprendi isso, falei, isso é muito viagem, isso daí não deve ser muito comum. Existem muitas pessoas que sim, elas começam, aí ó, o pessoal fala, amendoim para mim faz espinhas, né? Pra mim eu sei, um dia eu falo assim, ó, a gente vai fazer uma cena e você tem que estar uma espinha na testa. Eu falo, não, tranquilo, traz aí um pacotinho de amendoim, deixa eu sentar assistindo um filminho aí, que você vai amanhã tá tranquilo. Entendeu? Então, essa é a questão, né, dos alimentos. Vocês entenderam a relação da hipersensibilidade com o problema de sono? Vocês entenderam que tem tudo a ver? Você come um alimento que não digere, você é hipersensível e vai gerar uma carga de estresse, de inflamação no seu sistema, que vai estimular a cortisol, que vai inibir a função de melatonina. Tá certo? Essa é a primeira causa. Segunda causa, né, que infelizmente é comum, eu tenho certeza que não é comum aqui, né? Vocês que me seguem, estão todo dia acompanhando os stories, as lives, tá? O Eric também, amendoim é batata, espinha na certa, a pele fica puro óleo, exatamente, tá? Então, essa segunda causa não é tão comum aqui no nosso meio, Espero que não seja para você, não seja o seu caso, né? O sedentarismo. Pessoal, o sedentarismo é uma das principais causas de insônia. E tem diversos motivos que eu não vou aprofundar aqui, só vou explicar por cima por que o sedentarismo pode atrapalhar o seu sono. Porque o exercício físico ele é fundamental para modular seu cortisol, que é aquele hormônio que a gente falou que em excesso ele vai inibir sua melatonina.
e vai atrapalhar a sua indução do seu sono, tá? Então, quando você se exercita, você modula o cortisol. Lembra que eu sempre falo, o que é modular? Se tiver muito alto, abaixa, se tiver muito baixo, aumenta. Então, o exercício físico não é só para você ter um corpo bonito. Tem diversos motivos, inclusive eu tenho um curso chamado Único Caminho para Ganhar Massa Muscular, né, que não está disponível aí. Geralmente ele vai ficar disponível para essa turma aí do CMA como bônus, né? Onde eu explico diversos motivos por qual a pessoa tem que se exercitar. Todo mundo que assiste aquele curso, no mesmo dia começa a se exercitar. Porque eu mostro diversas finalidades do exercício físico. Que é onde eu te mostro que não tem por que você não se exercitar. Qual o impacto do exercício físico sobre sua cognição, sobre sua tomada de decisão, sobre a leveza da sua consciência, sobre o impacto como aumentar sinalizadores anti-inflamatórios no seu organismo. Tanta coisa. E aqui também ele interfere no sono. Você tem problema de sono e não se exercita, a primeira coisa que tem que fazer. Só que infelizmente hoje em dia a pessoa tem problema com sono, ela vai no profissional, a primeira coisa que ele vai prescrever é um medicamento. Poxa, mas primeira coisa é isso? Tem tantas coisas para você investigar antes disso, como por exemplo, poxa, profissional que realmente entende sobre saúde, não é a primeira conduta que ele faz. Fala o seguinte: primeira coisa que você vai fazer, você treina, você faz o exercício físico que você não faz, você vai começar a fazer pelo menos 3 vezes por semana. Como é que é a sua alimentação? Você é obeso, você tem excesso de peso, você tem que emagrecer, você tem que fazer uma alimentação bacana, tem que se hidratar bem. Pode ser suplemento, vamos avaliar seus nutrientes, como é que estão. Pô, tem uma deficiência nutricional. Então, avaliar tudo isso, orientar a pessoa a meditar, fazer uma oração antes de dormir, mudar os hábitos. Essa é a primeira conduta. Fez tudo isso e não melhorou, aí beleza. Vai lá ver um remedinho que você vai tomar. Mas que loucura. Hoje a primeira conduta para uma pessoa que tem problema de sono é tomar remédio. Gente, isso é uma loucura. Eu falo isso por indignação, porque eu me coloco no lugar das pessoas que sofrem. A não ser que a pessoa é realmente uma pessoa passiva, sabe? Aquelas pessoas passivas que nunca assumem que elas são causadoras do problema, são preguiçosas, terceirizam tudo na vida delas. É beleza, aquela pessoa me dá um remédio que eu preciso dormir. Ela não quer pagar o preço de nada. Não tô falando dessas pessoas, tô falando daquelas pessoas, poxa, eu quero entender mais, porque eu não tô conseguindo dormir, eu quero tentar coisas, quero mudar, né? Só que você vai no profissional e se frustra. Não, toma esse remédio e depois a gente vê o que faz. Gente, isso é frustrante. Isso para um profissional que cuida do ser humano é frustrante, né? E por isso que eu estou fazendo essa live aqui para vocês. Então, se você não se exercita e tem problema com sono, tá cansado, primeira coisa que eu te oriento é começar a fazer exercício físico. Então, você vai hoje, amanhã, você vai acordar no Engenho da Alma às 5h45 e vai sair do Engenho da Alma e vai fazer um exercício físico. Você vai começar. Não tem como. Não é para deixar, segunda-feira que vem eu começo. É instantâneo. Gente, eu sempre bato nessa tecla. Sabe quando uma pessoa vai mudar o que ela promete? É quando ela começa a mudança, quando ela toma consciência que ela precisa mudar. Vou parar de fumar. Ela pega o maço e joga fora. Segunda-feira eu vou parar de fumar. Não vai. Sabe, tem diversos motivos, explicações neurocientíficas que explicam isso. Porque o amanhã para o seu cérebro não existe. Então você está colocando uma tomada de decisão para um momento que não existe. Por isso que você nunca executa isso. Estou resumindo a ópera aqui para vocês. Então, primeira coisa, você vai acordar amanhã, né? Você vai fazer isso agora, né? Mas amanhã você vai colocar os shorts e o tênis do seu treino. Você vai fazer isso, você vai começar com uma caminhada. Caminhada é um baita exercício para você pode fazer para melhorar o sono, principalmente antes de dormir. Fazer uma caminhada, eu expliquei como a caminhada, né? Expliquei já em outra live, fiz uma live, né, um tempo atrás explicando o efeito terapêutico da caminhada, né? As pesquisas da doutora Shapiro, que descobriu que através do movimento dos olhos, né, quando você está andando, você faz um movimento através dos olhos, né, que vai diminuir a função da amígdala, que é um local do seu cérebro onde está armazenado seus traumas, suas experiências negativas, os seus medos. Então, caminhada vai melhorar, trata a fobia. Tanto que hoje em dia existe uma ferramenta na psicologia chamada EMDR, né, que é relacionada ao movimento dos olhos. E quando que a gente faz esse movimento nos olhos? É quando você está no sono REM, quando você está no sono mais profundo. Os olhos começam... Por que chama sono REM? REM, né? É Rapid Eye Movement, é quando seus olhos começam a mexer rapidamente. Então, quando você faz a caminhada, você simula esse movimento de supressão da amígdala, trazendo conforto, trazendo bem-estar,
né? Eu fiz uma live, né? Já falei como Jean-Jacques Rousseau já colocava isso, Nietzsche falava de caminhada, todos esses filósofos grandes falavam da caminhada, né? Tem o ditado que o Jean-Jacques Rousseau falava, né? Eu comecei a sentir o efeito da caminhada sobre a minha vida, sobre a minha criatividade, tanto que eu comecei a pensar, e contanto que comecei a acreditar que minha mente está nas minhas pernas. Olha pra você ver, né? Então a caminhada é uma baita ferramenta também terapêutica para isso. Vamos pro terceiro motivo. Excesso de peso. Excesso de peso. Tá acima de peso, tá muito acima de peso, esquece. Esquece. Você não vai conseguir dormir com qualidade. Você pode dormir 10 horas, você vai acordar morto. Você vai acordar 8 horas, vai acordar morto. Então, o excesso de peso, por quê? Porque quando você tem muita gordura no seu corpo, esse tecido que te adoece, esse tecido libera substâncias inflamatórias. E a inflamação é um sinal de estresse para o seu organismo. Esse sinal de estresse para o seu organismo vai aumentar seus níveis de cortisol e vai inibir a função da melatonina e você não vai conseguir dormir com qualidade. Olha que interessante. Você precisa começar a procurar perder peso. Você precisa procurar seu nutricionista. Você precisa procurar uma ajuda urgente. Tá certo? Vamos falar da quarta causa. Antes de falar da quarta causa, vocês estão entendendo até aqui? Eu tô falando muito rápido, porque tem muita coisa pra falar aqui. Se eu mostrar pra vocês na tela aqui, que eu separei pra falar pra vocês, eu prometi que vai ser a live mais completa, mais vídeo mais completo que vocês vão assistir sobre sono. Estão acompanhando? Escreve pra mim. E enquanto isso, pra quem tá acompanhando, clica no aviãozinho e chama. Vamos chamar muita gente aí, que essa live é muito, muito, muito importante. Vamos pro quarto? Vamos pro quarto. A quarta causa, né, de insônia é desnutrição. Desnutrição. O que é desnutrição? Não é você ficar sem comer, né? A gente acha que desnutrição é ficar sem... Desnutrição é quando falta elemento, quando falta nutriente para o seu organismo. Desnutrição é quando falta nutriente para o seu organismo. Muitas vezes você tem uma desnutrição, né, que está relacionado a uma má alimentação. Que está relacionado... Não só está relacionado a uma hipersensibilidade alimentar, está relacionado a uma má alimentação. Seja porque você come alimentos que não têm os nutrientes que você precisa, ou mais... Você tem um sistema digestivo que não dá conta de digerir o alimento, de fazer a absorção desse nutriente e a metabolização do mesmo. Então, isso se avalia através de exames laboratoriais, avaliando o ferro, a vitamina B12, avaliando a vitamina C, avaliando a vitamina D, que é muito importante. Tem muitos casos que a pessoa tem, né, problema de sono pela deficiência de vitamina D, que é o hormônio D. É um hormônio hoje, ele é considerado um hormônio, porque ele tem um efeito de hormônio, tá? Então, a vitamina D, né, ela atua ela atua na expressão de mais de 2.000 genes no seu código genético. Então, ela é um hormônio fundamental. E eu já fiz live sobre vitamina D, não vou ficar falando qual que é a dose, qual que é o nível ideal. Isso a gente pode deixar para outro lado, porque a gente está falando sobre sono, né? Compartilharam, gente? Compartilha, chama a galera aí. Vamos pro quinto. Vou falar do quinto. Esse daí vocês vão ficar chateados comigo. Suar, Cida, então, tenho sino das pernas inquietas, passo noites inteiras batendo as pernas. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Estão prontos? Café. Pois é, minha gente. Café não faz bem. Pra quem? Gente, não existe uma coisa que faz bem. Todo mundo faz bem. E principalmente quanto mais estão avançando os estudos da genética, né? Ah lá, o pessoal acertou. A Fafazinha aqui, 1972 acertou. Não sei se foi antes de eu falar, porque para mim tem um delay aqui. Então, por quê? E nesse desenvolvimento, dessa parte de geneticista, né, dos mapas genéticos, né, começou a identificar que muitas pessoas têm uma hipersensibilidade à cafeína. E é óbvio, gente, o que café faz? Café tem cafeína. A cafeína, ele é um estimulador do seu sistema nervoso simpático. Por isso que quando você vai treinar e tomar café, você vai energizado, você vai lá, adrenalina lá em cima, você faz mais, seu foco tá alto. Isso é interessante. Mas tem muitas pessoas que essa cafeína, ela tem um excesso ela tem uma hiperestimulação do sistema nervoso simpático. Aquelas pessoas que começam a desenvolver ansiedade, elas começam a ter pensamento ansioso. Se você sofre com ansiedade, o pensamento acelerado, você é impaciente no trânsito, fica xingando todo mundo, não consegue ver um farol vermelho, fica olhando para todos os faróis para andar, você fica mexendo, seu pé fica tremendo, você é uma pessoa que não fica inquieta.
eu te convido a fazer um detox de cafeína e todos os estimulantes. Cafeína, aí vai tomar chá preto, mas chá preto também tem muita cafeína e tem estudos mostrando que chá preto pode ter mais cafeína que café, dependendo do café, obviamente. Mas você é uma pessoa que fica tremendo, né? Para você, café, nesse momento que você está tendo esse problema aí, isso está envolvido com a sua psique, está envolvido com suas emoções, você precisa parar de tomar estimulante. Senão você não consegue dormir. Quantos pacientes, só de tirar o café, começaram a dormir como bebê? Insônias de anos que melhorou simplesmente parando o café. Isso não quer dizer que café faz mal. Só que para você, na condição emocional que você está hoje, café não faz bem. Café pode gerar arritmia, pode gerar insônia, pode fazer você suar demais, pode fazer você ter batedeira, pode fazer você sentir que o seu coração vai ser pela boca, pode fazer você ter uma crise de ansiedade. E principalmente, né, atrapalha o seu sono. Você, mas eu não consigo ficar sem café. Não me fala que você não consegue algo, porque você consegue tudo, que Deus que já te fez, já falou que você é capaz de fazer qualquer coisa. Então, café, você vai ter que parar com esse café. Agora, pessoas que não têm sensibilidade a café, né, que você não vai saber, você só vai saber parando, né? Você, pelo menos, o café tem que ser até as 3 da tarde, tá? Mas você que sofre com insônia ou ansiedade, qualquer coisa, de cara eu já indico que você suspenda todo estimulante que você tem, que você vai ingerir. Principalmente, não tem como, gente, não tem, você sofre de insônia, fica tomando café ou chás que tem estimulantes, como chá branco, chá verde, chá preto, você não vai conseguir dormir. Vai atrapalhar a qualidade do seu sono. E tem aquelas pessoas que tomam isso antes de dormir, né? Chegam e falam, mas já nem faz mais efeito em mim. Sabe o que isso quer dizer? Que café ou estimulante não faz efeito quando não atrapalha o seu sono, quando você toma isso à noite e não atrapalha. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem um grande balanço, tem uma grande bagunça, hein? Né? Bagunça hormonal de neurotransmissores no seu cérebro. E pode ver que aquela pessoa que no meio da tarde ela já não tem mais energia. É aquela pessoa que ela tem, que a gente chama de resistência adrenérgica. O que é resistência adrenérgica? Aquela pessoa que tomou tanto estimulante que o corpo dela não reage mais ao estimulante que toma. E quando o corpo dela está em um estado de estresse, ela precisa de muita energia, estimular esse sistema, ela precisa de muita liberação de adrenalina para funcionar. E todo pico dá rebote. Então ela tem um pico de adrenalina e bum, cai a energia dela. Ela trabalha demais de manhã, chega no final da tarde, à tarde ela não tem mais energia. Olha que louco isso. Isso é muito importante. Tem que tomar cuidado com o café. Gente, não vou falar todas as causas de insônia aqui, né? Eu vou falar porque meu tempo já está acabando, tem um monte de coisa para falar. Vou falar sobre suplementação, quero falar sobre cronobiologia hoje e quero falar sobre o PPR2 aqui também, tá? Programa pré-sono. Então, comigo, tô falando rápido demais. E o descafeinado? Eu sugiro que você não tome descafeinado. Tudo bem. Nossa, me deu uma abstinência que eu vou morrer. Toma o descafeinado. Por que o descafeinado não é tão interessante, tá? Por que não é tão interessante, né? Porque o mecanismo industrial para fazer um descafeinado, a industrialização do café descafeinado, vai substâncias que são tóxicas para o corpo. Então não pode ser uma coisa que você toma rotineiramente. Se for tomar esporadicamente, ok. Falamos de 5, vou falar de mais 2, né? A doutora Soraya aqui, falando, doutor, poluição eletromagnética atrapalha muito o sono? Sim, principalmente quem tem algum metal no seu corpo, ou algum corpo estranho no seu corpo. Quem tem parafuso, quem tem pino, quem tem prótese, né? Quem tem, né, implantes de metal. Você pôs alguma coisa, emissora de frequência, né? Um aparelho celular, um Wi-Fi, um micro-ondas ligado, assim, liga. Isso vai o quê? Vai reverberar, né? Esse elemento metálico no seu corpo, ele é amplificador, né? E isso vai excitar a frequência do seu cérebro, que é medida através de eletroencefalograma, e vai fazer você despertar, porque vai aumentar cortisol, tá? Eu coloco só na cabeceira da minha cama e não tenho problema. Tá tudo certo, né? Tá tudo bem, né? Isso não quer dizer que, né, a qualidade do seu sono não está sendo ideal, tá? Mas não era isso, eu só respondo a doutora Soraya aqui. Outro elemento que é muito comum, e aqui é uma das causas mais comuns, que ela interfere em todas as outras causas, que é o de-estresse. Escreve de-estresse, eu vou escrever para vocês de-estresse. O que é de-estresse, você? Eu já ouvi falar de estresse. De-estresse eu nunca ouvi falar. O que é estranho aí? Vamos falar de estresse? Vamos falar de estresse.
que é de estresse? O estresse, o que é o estresse primeiro? Você sabe o estresse, o que é, né? Você sabe o que é estresse, né? Estresse, né, é quando seu corpo ele sai do estado, né, de conforto. É quando seu corpo ele está exposto, né, a uma mudança. Né? Quando ele sai do estado quo, quando ele sai do ponto zero. Isso é estresse. Só que existem dois tipos de estresse. Estresse está acabando com a minha vida. Não é o estresse que está acabando com a sua vida. Tem dois tipos de estresse. Tem o de estresse que eu escrevi aqui para você, tá? E tem o eu estresse. Tem o de estresse e tem o eu estresse. O eu estresse é o estresse bom. Você sabia que o estresse é que faz você crescer na sua vida? Sabia que se não fosse o estresse, você ainda ia ser um bebezinho que não sabe andar? O fato de você se expor ao estresse é o que vai fazer você se mover. Né? A pressão que o estresse, que a adversidade, que o desafio gera na sua vida é o que vai fazer se mover. O fato de você, né, não conseguir realizar algo, o fato de não conseguir realizar esse algo vai fazer você viver uma coisa que você não deseja, isso vai gerar um estresse. E esse estresse vai mover o seu ser, a sua essência, a sua existência a desenvolver habilidades para você conseguir superar esse desafio. Então o estresse é fundamental na vida do ser humano. Deus proporcionou o estresse para te impulsionar, para te elevar, para te fazer evoluir e crescer. Então o estresse é muito importante. Só que o eu estresse é o estresse positivo. É o estresse agudo. Anota aí. O agudo é bom, o crônico é ruim. O agudo é bom, o crônico é ruim. Todo problema agudo é bom, todo problema crônico é ruim. Anota isso. Todo problema agudo é bom, todo problema crônico é ruim. Quando, por exemplo, uma empresa quebra ou entra em dívida, isso é bom, Hussein. Isso é bom, sabe por quê? Porque isso vai te ensinar a gerir melhor suas finanças, vai te ensinar o caminho de você desenvolver riqueza, porque se não for esse problema, você nunca vai aprender riqueza. Você acha que você vai aprender riqueza vivendo sua vidinha mais ou menos, sobe e desce? É um eu estresse, é um impacto que vai gerar na sua vida, só que ele é um estresse quando ele é agudo. Agudo é quando ele acontece num período limitado de tempo. O crônico é quando ele se arrasta. É quando aquela pessoa que tem um problema financeiro, por exemplo, e não faz nada para isso. Fica pedindo dinheiro para os outros, pega empréstimo no banco, depois vai para o cheque especial, depois vai para a agiota e vai viver um monte de coisa. Esse é um problema crônico. Essa pessoa vai adoecendo, ela vai se afundando, como uma areia movediça, ela vai sendo tomada. Então, o estresse, o problema agudo, ele é bom. A doença aguda, de certa forma, ela é boa. Quando uma pessoa, ela adoece, ela tem um gripe, um resfriado, isso é bom, sim, isso é bom. Você sabia que isso é uma forma de... Seu sistema imunológico está dormindo, vem um agente que te infecciona, isso vai fazer seu sistema, isso vai estimular, vai colocar a energia do seu corpo para desenvolver seu sistema imunológico. Mas por que eu fico adoecendo? É porque você não ajuda o seu corpo. Quando seu corpo está querendo se levantar, está querendo melhorar, você vai lá e manda um monte de toxina para dentro do seu organismo. Come mal, sedentário, dorme mal, faz tudo errado. E é por isso que você fica tendo infecção de repetição. Problema agudo é bom, problema crônico é ruim. E o que vai dirigir se é um problema crônico agudo é você. Fazendo o que você precisa fazer para transformar esse problema agudo numa oportunidade de crescimento. Então esse é o eu estresse. O eu estresse é um problema, é o estresse agudo. Agora tem o de-estresse. O de-estresse é o estresse crônico, aquele estresse arrastado. Quer um exemplo de um de-estresse? De-estresse é aquela pessoa que tem problema com os pais, não perdoa o pai, não perdoa o irmão, não perdoa o vizinho, não perdoa outra pessoa do seu trabalho, não perdoa uma pessoa que teve contato na sua vida. Ela começa a viver o de-estresse, ela vive aquela agonia, ela vive aquele ressentimento. Aquela pessoa invejosa que não consegue ver o bem para os outros, toda vez que alguém está crescendo, ela começa a se sentir mal. Isso é um de-estresse, é um estresse arrastado, é um estresse crônico. Aquela pessoa que se alimenta mal há muito tempo, isso é um estresse crônico, são anos intoxicando seu organismo, são anos colocando lixo para dentro do seu corpo, são anos de inconsequência. Isso vai gerar um de-estresse.
Esse de estresse, o fato de você não ir resolver, não ir fazer o que precisa fazer, não fazer a mudança que tem que fazer, isso transforma um problema num problema crônico. E esse problema crônico, esse de estresse, o fato de você não saber lidar com estresse, a gente pode fazer uma live no Engenho da Alma só como lidar com o estresse, tá? O fato de você não ter habilidade, não saber lidar com o estresse, faz com que você não consiga dormir. Porque o estresse ele vai desregular toda a sua cascata do eixo hipófise, hipotálamo, hipófise adrenal, que tem responsabilidade que tem a relação com o seu cortisol, que esse é o hormônio que vai deixar você estar de vigília. Aquela pessoa que tem um estresse no trabalho, ela se sente, né? Ela se sente de uma certa forma não realizada. O estresse é um problema muito sério. E aquela pessoa que tem o estresse, ela nem sabe muitas vezes que ela tem o estresse. Aquela pessoa que tem problema para dormir, mas ela não sabe falar para você, mas nossa, minha vida tá normal, não aconteceu nada. Você é aquela pessoa que tem problema para dormir e não sabe o que tira o seu sono? A gente não tem aquele ditado, o que tá tirando seu sono, rapaz? Né? O que tá tirando seu sono, mulher? Né? A pessoa fala, não, mas não aconteceu nada. Ela tá achando, ela revisa o que aconteceu nos últimos dias da vida dela. Ela esquece que ela tem uma frustração com alguma coisa que aconteceu no seu passado que não foi resolvido. E toda vez que o cérebro dela ele vai descansar, diminuir sua frequência, acessa seu inconsciente, acessa sua experiência do passado, pum! Ela acontece um pico de cortisol, seja de uma forma inconsciente. O estresse. É por isso que é muito importante a pessoa saber trabalhar, saber primeiro desenvolver habilidades para enfrentar o estresse e segundo, saber entender, limpar, fazer uma faxina no seu inconsciente, fazer uma faxina, ressignificar seus problemas do passado, seja através de regressão, seja através de progressão, que é o que a gente faz lá no CMA. Isso é muito importante, é uma causa, né, fundamental da insônia. Agora, vamos falar sobre suplementação. Como é que a gente faz o tratamento? Quem tá entendendo tudo aí, põe um joinha aqui. Põe um joinha pra eu saber que vocês estão entendendo tudo, senão a gente tá falando à toa. E compartilha essa live, porque agora eu vou falar como a gente vai resolver esses problemas. Clica no aviãozinho e chama um monte de gente aí, que eu tô falando. Isso é um conteúdo que você não vai achar com facilidade. Né? Isso são anos estudando e aplicando, atendendo milhares, dezenas de milhares de pessoas para poder estar te falando o que eu tô falando, tá? Como a gente vai resolver isso? Primeiro, eu tenho que saber qual que é a causa. Você tem que ter todas as causas que eu falei e fazer o oposto, aquilo que trata isso daí. Olha, Rosinha, aprendi no CMA. Aprendi tudo isso no CMA, a gente explica isso no CMA. Tem aulas, módulos sobre insônia, tá? Como é que a gente vai resolver isso? Obviamente, primeiro passo, todo tratamento, toda solução de qualquer problema, anota isso, pelo amor de Deus, isso serve para sua vida. Sempre que você vai resolver um problema, você tem que resolver a causa e a consequência. Causa, consequência. Causa e consequência. Toda vez que eu vou resolver o problema, tem que tratar causa e consequência. O problema que você está vivendo hoje, em qualquer área da sua vida, você está tratando a causa e a consequência? Na doença que você tem hoje, você está tratando a causa e a consequência? Para o problema do sono, talvez, que você possa ter, você está tratando causa e consequência? Por que eu estou falando disso? Porque tratar a consequência é você tomar remédio, é tomar um suplemento, tomar um chazinho, é fazer algum procedimento. Isso é tratar a consequência. Porque se você não está tratando a causa, você não está trabalhando nenhuma dessas coisas que eu falei, você não vai conseguir se livrar da consequência, do tratamento de consequência. Eu te digo mais, a causa só vai se alastrar, a causa só vai ganhar mais espaço e vai te trazer problemas e prejuízo muito maior lá na frente. Você acha que o velhinho está doente porque ele desenvolveu a doença na terceira idade dele? Não! É porque ele foi mascarando, ele foi só tratando consequência. Ele primeiro, né, tava lá, seus 20, 30 anos, tinha uma azia, começou a tomar remédio para azia. Tratou a consequência, não tratou a causa. Aí ele começou, né, 30, 40 anos, começou a desenvolver o problema metabólico, diabetes, subiu o colesterol ali, né, começou a desenvolver alguns sistemas, começou a tomar remédio para melhorar o exame de sangue. Aí melhorou. Aí lá com 50, 60 anos começa a perder memória, começa a cair libido, começa a cair disposição. Aí começa a tomar remédio. Só que a causa em nenhum momento aqui foi tratada. Por isso que chega a 70, 80, 90 anos, tá lá com Alzheimer, tá com Parkinson, tá com demência, tá com problema degenerativo, tá com AVC, tá com risco aumentado para doenças cardiovasculares, é infarto. Você entende? Não é do nada que apareceu isso. São muitos anos só tratando a consequência. Então, tratar a causa é muito importante.
A tratar a causa é fazer tudo isso que a gente falou. E como faço para tratar consequências de uma forma mais natural? Eu separei alguns suplementos que eu gosto muito, né, para serem usados. E falar sobre os erros que são falados, tá? Olha os alunos do CMA aí, tem um monte de alunos do CMA. Ah, Ju, CMA mudou isso aí. Não foi 360, né, Ju? 180. 360 você volta pro mesmo lugar, né, não? A Ju, aluna também do curso de extensão, né, Ju? Então, suplementos que eu gosto muito e erros que são muito cometidos com os suplementos assim. O primeiro de cara que vem na sua cabeça quando você fala de insônia é melatonina. Melatonina, né? Mas qual é o problema da melatonina, né? Que hoje em dia as pessoas usam doses altíssimas de melatonina. Usam doses altíssimas de melatonina, né? Eu vou falar a dosagem para vocês. A melatonina ela pode ser prescrita, pode ser tomada, seja via oral, né? Aos alunos do CMAI. Tamo junto. Você vai ter um evento presencial, você tem que participar, vai ser em São Paulo. Eu já vou falar para vocês sobre isso. Você pode tomar ele via oral, que é uma dosagem, né? E tem a via sublingual, seja através de gotas ou através de pastilha. A farmácia de manipulação geralmente faz isso, tá? Quando que eu prescrevo um, quando eu prescrevo outro? Geralmente, para pessoa que tem dificuldade de pegar no sono, eu uso pastilha ou debaixo da língua para ter efeito mais rápido, para ter um pico ali, a pessoa conduzir. Mas nem sempre você precisa disso, né? Você pode tomá-la via oral, que ela também vai ajudar você a sustentar o seu sono. Qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema é que as pessoas usam doses muito altas, que ela toma. Quais são os sintomas que a dose está muito alta? Pesadelo, acordar cansado, né? Ou não dormir. Tem pessoas que falam, nossa, tá aí que eu não tô, nossa, aí eu não tô dormindo mesmo. Aí não tô dormindo mesmo. Tá? Isso são sintomas, efeitos colaterais da melatonina, tá? E tem um momento certo de tomar melatonina, que é aqui que eu quero falar de cronobiologia. Você sabe qual é o maior problema que as pessoas têm problema na qualidade do sono? Né? Já passei uma hora de live, a Yasmin vai me matar, mas vamos lá. É porque eu tinha prometido voltar cedo para casa. Mas eu me empolgo, né, gente? Eu gosto. Vocês precisam saber essas informações. Porque se não te contar, não sei quem vai te contar. Você vai ficar sofrendo aí, né? Então, presta atenção. Vamos falar sobre cronobiologia, que é uma ciência que eu venho estudando há 3 anos e, nossa senhora, muda tudo. Eu quero que você volte comigo com o tempo. Imagina a época que não existia relógio, né? Quando que foi inventado o relógio? Vamos ver. Quando foi inventado o relógio? Vamos lá, um dado para começar a acrescentar nas minhas aulas. Ó, o relógio mecânico, foi o primeiro modelo de relógio mecânico em ano 725, depois de Cristo. Imagina antes de 725. Deve ser aqueles relógios bem precários, né? Enfim, esse é um relógio mecânico. Imagina antes de Cristo, vai. Não tinha relógio. Não tinha relógio. Como é que o pessoal fazia, né? Ah, escureceu, vamos lá. Que horas são agora? Ah, são 9 horas ainda. Tá cedo. E seu corpo gritando pra você, pelo amor de Deus, desliga essa máquina. Você fala, não, mas são 9 horas. Aí o que você faz pra ir dormir? Você vai pegar o quê? Maldito aqui. Aí você vai lá, pá, aquela luz azul que é um veneno, tá? Aí você vai lá, liga a luz azul. A luz azul, quando ela entra em contato com a sua retina, ela vai estimular através do nervo óptico, né? Ela vai mandar uma descarga na parte occipital do seu cérebro e vai fazer você, pá, é dia. E vai começar a aumentar a produção de cortisol. Só que antigamente não tinha relógio. Como é que eles faziam? Eles funcionavam através do relógio biológico. Eles escutavam o corpo deles. Então, quando começava a escurecer, depois de 2 a 4 horas depois que escurecesse, o corpo deles ficava mais, né? A escuridão já estimulava, fazia a glândula pineal começar a produzir mais melatonina. E essa melatonina começava a induzir a pessoa a ir dormir. Só que o que a gente faz? Quando a pineal vai produzir melatonina para você induzir o sono, o que você faz? Você está bombardeando o seu sistema nervoso para estimular mais cortisol, que vai inibir a função da melatonina. Então, quando você está estimulando o aumento de cortisol, porque você come mal, é luz azul, aí você fica pensando em problema, o que acontece? Você vai ter uma inibição da produção de melatonina pela sua pineal. E você não consegue dormir. Então, antigamente não tinha relógio, tinha um relógio biológico.
Esse relógio biológico, que ele é regido pelo sistema nervoso central em junção à glândula pineal e à suprarrenal. Então, o que acontece? Quando essa pineal ela faz a melatonina, você começa a sentir que você quer dormir. Você começa a sentir que seu corpo vai amolecendo. Mas eu não sinto isso. Por quê? Porque é luz azul, é estresse, tudo mais como eu falei. Então o que você tem que fazer ali? Anota aí. A glândula pineal ela tem um pico de produção de melatonina entre as 9 horas, as 8h30, as 10h30, depende do horário, porque o nosso relógio aqui não é certo. O relógio do celular, ele não tem sincronicidade com, né, a luz solar. Tanto que ficam mexendo no horário. Agora é horário de verão, agora não tem horário de verão, né? Você vai fazer o quê? O pico de produção de melatonina pela glândula pineal é entre as 8h30 e as 10h30. É esse momento no nosso relógio mecânico. É nesse momento que você tem que começar a preparar o seu corpo, o seu cérebro para ir dormir. Tá certo? Quem tá falando que tem pensamento acelerado, eu vou falar para você como resolver isso no programa pré-sono. Presta atenção. Então, quando você não dorme nesse período, aquelas pessoas que dormem meia-noite, que dormem meia-noite e meia, dormem 1 hora, você tem um sério problema, né? Você tem uma disfunção de pineal, que a gente chama de insuficiência pineal. Por isso que eu sempre falo, né? Cada hora dormida, presta atenção, cada hora dormida antes da meia-noite equivale 2 horas dormidas depois da meia-noite. Isso é uma forma de você otimizar a qualidade do seu sono. É uma forma de você não precisar dormir tanto, que é o que eu faço. 10h30, né? Hoje, provavelmente, 10h30, vou desligar a live, já começar escuro. Já as luzes de casa estão escutando que eu faço a live aqui na plataforma. As lives de casa já estão escuras, já vou chegar lá, só vou tirar, escovar os dentes, tomar água e meus suplementos e pum, pra cama. 10h30, máximo 11, estourando 11 horas. Se eu atrasar aqui, eu vou estar dormindo. E amanhã, 4h30, eu tô de pé, que nem um leão. Acordo, faço minha rotina matinal, faço minha reza, faço minha oração, faço minha meditação, preparo o live do Engenho da Alma, faço o Engenho da Alma, leio um livro, vou treinar, atendo o dia inteiro ou gravo o dia inteiro, volto para casa, faço um segundo treino, venho à noite, faço live, se não faço live tenho reunião. E tô até agora, o dia inteiro trabalhando aqui. Você fala, não é possível, não é possível porque você não faz o que tem que ser feito. Essa é a diferença. Tá certo? Então, tanto que tem, né, todos os livros celestiais, né, Deus fala sobre o último terço da noite. O último terço da noite, né, antes do nascer do sol ali, né, é o período que é o melhor período no qual os seus campos energéticos superiores, eles estão abertos, sua consciência está expandida, é quando a frequência do seu cérebro está baixa, é onde você consegue acessar a mente inconsciente, onde você consegue reprogramar suas experiências, onde você consegue ter um contato, você ter um melhor contato com Deus ali, mais leve, onde você está sereno, ou na hipnose, a gente chama de estado hipnótico, enfim. Então, se você não tem essa rotina, você tem que começar a criar isso urgente, tá certo? Respeitar a cronobiologia. Tudo tem hora no seu cérebro. A gente não respeita a hora para comer, a gente não, né? A hora da fome, né? Não é de comer, não é olhar pro relógio, é meio-dia, hora de almoço, vou comer. Você não respeita, você não sabe que momento você tem fome, você não respeita o desejo do seu corpo de comer, você come porque tem que comer. E não é assim que funciona. Isso que a cronobiologia ensina hoje em dia. Tem o melhor horário para treinar, tem o melhor horário para estudar e tem o melhor horário para dormir. Entre as 8h30 e as 10h30, sua glândula pineal ela tem um pico de produção de melatonina, que muitas vezes é inibido por um estresse ou pela exposição, né, a fatores que vão estimular cortisol, que vai inibir a produção ou a função do mesmo. Então não é simplesmente tomar melatonina. E hoje em dia tem um erro muito grande que pessoas usam doses altíssimas de melatonina. A dose via oral, o uso prescreve até 2 mg. A dose sublingual de 0,5 mg. Quando você usa doses muito altas, acima dessas que eu estou falando, para você conseguir ter o efeito da melatonina, você tem o que a gente chama de resistência à melatonina. Você tem que usar muita melatonina para fazer. E isso é um grande problema, sabe por quê? Porque quando você para de tomar, sua pineal não dá conta de produzir tanta melatonina quanto você está tomando. E vira um ciclo vicioso. Como é que eu faço para estimular a produção de melatonina?
O escuro é muito importante para você estimular a melatonina. O escuro estimula a produção de melatonina. A respiração profunda estimula. Eu vou falar isso no programa pré-sono. Tá, vamos agilizar. Outros suplementos, eu não vou entrar no mérito aqui. O Phenibut, né, que é o estimulador de GABA. O inositol, tem um produto que eu gosto muito da Now, chama magnésio inositol. Ele é um pó, vai da Now, NOW. Alguém escreve aí para o pessoal pegar. É um suplemento bacana, interessante da Now, magnésio inositol, que você pode estar usando. Outra coisa que eu gosto muito que funciona são os chás, né? Como é que se usa o chá? É no último terço da luz do sol, então o último terço, né, agora está escurecendo 7, das 5, né, mais ou menos ali, às 5 horas você começar a fazer ali, né, uma garrafinha de chá de camomila ou chá de valeriana e você ir tomando aos pouquinhos, das 5 e você não vai tomar muito perto da hora de você dormir, senão você vai ficar entrando no banheiro. Então das 5 até as 8 horas você ir tomando chá de camomila, isso ajuda demais, porque tem vários fitoquímicos ali, tem várias catequinas, tem várias substâncias que vão facilitar a sua produção de melatonina. Bom, eu tive que cortar um pouquinho algumas coisas para falar sobre a parte mais importante. Sono não é, anota aí, sono não é sobre quantidade. Sono não é só sobre quantidade, para ser exato. Tá? Então, aquela pessoa que quer dormir 2 horas e acordar bem, não dá. Sono não é só sobre quantidade. Sono é muito mais sobre qualidade. É o que eu falo. Às vezes eu durmo 5 horas, durmo 6 horas, eu acordo e faço tudo que eu faço durante o dia. Sono não é só quanto tempo você dorme, é sobre a qualidade. Já falei várias coisas que melhoram a qualidade do seu sono. Uma das coisas que eu acabei de falar é você simplesmente dormir na hora que seu ciclo circadiano, que seu relógio biológico manda você dormir. Cada hora dormida antes da meia-noite equivale 2 horas dormidas depois da meia-noite, você está ganhando. Isso é produtividade, é fazer mais com menos. Isso é produtividade. Você não adianta ficar comprando cursos megaloblásticos sobre produtividade. É fazer mais com menos. Isso é produtividade. É você eliminar tudo que os distratores, aquilo que tiram seu foco, tiram sua energia, e focar naquilo que vai te trazer retorno de energia. Não só que vai te distrair, é que vai manter essa energia, que vai te trazer mais energia. Então, o fato de dormir mais cedo é fundamental. Presta atenção, que isso é conteúdo de curso pago, tá? Voltou? Põe um joinha se voltou. Não sei o que está acontecendo. A internet deu uma oscilada aqui. Não oscila geralmente. Tá travando. Então deixa eu mudar a internet aqui, pessoal. Só um segundo. Vamos ver se voltou agora.
Voltou agora? Troquei a internet aqui. Então, beleza. Beleza, não perdemos nada. Tá, vamos lá. Como faço para ter a qualidade de sono? Primeira coisa, você tem que mudar o que você faz antes de dormir. Primeira coisa, pra você ter uma melhor qualidade de sono, pra você dormir, acordar que nem um leão, você tem que dormir mais cedo. Acabou. Se você não quer fazer isso, esquece. Vai lá tomar Rivotril, vai lá tomar Donarém, vai lá tomar Depakote, vai lá tomar um monte de tranqueiros, Zolpidem, Pats, vai tomar esses venenos aí que você finge que você está dormindo, só que você está dormindo porcaria nenhuma. Você vai ficar sem energia, você vai ficar desgastado, seu estresse vai aumentar, seu sistema digestivo vai parar de funcionar, sua imunidade vai cair também, tá? Não tem como. Ah, você meio trabalha à noite. Ótimo. Começa a criar um planejamento para sair de onde você está para um planejamento melhor, onde você pelo menos vai ter um período. Se você não se coloca em primeiro lugar, não tem como. Gente, antigamente o pessoal não trabalhava de noite não, tá? À noite só trabalhavam as funções essenciais e eles intercalavam entre eles para fazer essa função, não faziam isso todas as noites, tá? Isso é muito importante. Então, primeira coisa, se você quer ter uma boa qualidade de sono, você tem que dormir mais cedo. Anotou? Você tem que dormir mais cedo. Ponto final. Segunda coisa que é fundamental, desligar as luzes das casas, da sua casa. Como é que a gente faz lá em casa? Deu 7h30, né? Até antes, né? Porque as meninas dormem cedo, né? Escureceu lá fora, a gente não liga as luzes da casa. Traz esse hábito para sua casa. Sabe quando começa a escurecer lá fora, você já começa a acender as luzes? Ah, mas como é que eu vou enxergar? Calma. Não sai ligando todas as luzes. Deixa seu ciclo circadiano, deixa seu relógio biológico se conectar com o relógio do universo, com o relógio do mundo, com o relógio da natureza, tá? O que você tem que fazer? Você não vai fazer o quê? Você vai ligar a luz de um quarto que você não vai frequentar, ou da cozinha, por exemplo, ou da despensa da sua casa, ou de um banheiro que você não vai entrar. Essa vai ser a única fonte de luz que você vai ter na sua casa, tá? Obviamente, e você pode abrir a janela, né? Porque às vezes tá escuro lá fora, mas não tá tão escuro. Sabe aquela pouca luminosidade, a luz da lua, sabe a luz da lua? Aquela luz da lua, só você vai preparar para fazer as coisas. Gente, se você só fazer isso que eu tô te falando, você vai acordar outro dia maravilhosamente bem. Óbvio que a gente já não dá pra fazer o que a gente tá falando aqui, porque a live passou da hora, tá? Vamos dormir. Mas pra você anotar, pra você, próxima vez, amanhã você já fazer isso. E vocês já vão desligar essa live, tudo. Desliga as luzes, está do seu redor aí. Desliga as luzes, diminui a luminosidade da tela do seu celular aí. E quem tem, eu não sei, se o iPhone tem uma opção aqui, tá? Ó, você vai pegar aqui no iPhone... Ó, não sei como é que é no Samsung. Você vai pegar aqui, ó, você vai segurar. Ó, tem aqui um botão, chama Night Shift. Você aperta, ó, ele vai tirar a luz azul, tá bom? Isso não vai fazer toda a diferença, mas melhor, tá bom? Então, você pode fazer isso, ou a luz de velas, ou você pode pegar aquelas lâmpadas vermelhas, tá? A luz vermelha, ela não interfere tanto, tá? Mas o ideal é ir, como eu tô te falando, a gente faz assim em casa. Escureceu, não sai ligando as luzes. Deixa como tá. Liga a luz de um quarto que tá longe, de um cômodo que tá longe. Não chega, né? Não liga as luzes do seu quarto. As luzes é muito importante, tá? Segunda coisa, falando em luz, né? Os eletrônicos. Celular, que eu acabei de falar. A TV. Tem gente que dorme com a TV ligada. Isso é um veneno. Por diversos motivos, tá? Não vou entrar nesse mérito agora. Porque quando você tá... Vou te falar só vou te mostrar como é perigoso isso. Sabe aquele momento que você está prestes a dormir, que a gente chama um momento jet lag, né? Sabe quando você está pegando o sono e você, né? Aquele momento que você está em transição para o sono. Esse momento na ciência da hipnose a gente chama disso esse é um dos momentos dos pontos hipnóticos, onde você consegue hipnotizar o seu cérebro, porque você diminui a frequência do cérebro, você tem acesso ao inconsciente ali. Agora imagina, sua mente inconsciente está disponível e a TV está ligada. E as mensagens, as propagandas das TVs, os programas de TV estão cheios de mensagens subliminares. Que agora não querem estar nisso, se é conspiração ou não é. Eu já estudei esse assunto. Até
A frequência da voz que é emitida pela TV é estudada, tá? Tanto quando a gente faz o método CMA, a gente muda a frequência do meu microfone do som, tá? A gente coloca numa frequência de aprendizado acelerado, que eu falo no CMA, tá? Eu estudei tudo isso, eu tô te falando o que é. Então imagina você estar naquele estado hipnótico, escutando um monte de baboseira, com uma frequência terrível, sem contar a luz que está batendo no seu olho. Você está dormindo não sobre efeito de melatonina, você está dormindo sobre efeito de uma decadência de cortisol, que é terrível isso daí. Isso vai fazer você acordar outro dia vibrando na frequência daquilo que você escutou e atrair mais daquilo. Se é traição, se é assalto, se é crime, se é desgraça. O que passa na TV? Se não é desgraça, se não é crime, se não é bobeira, se não é distorção da realidade. E é isso que a pessoa vive. Ah, sei não. Então estuda neurociência, estuda hipnoterapia, estuda tudo isso para você ver se não é verdade, tá? Enfim, os eletrônicos falamos aqui. Outra questão que tem que ser feita à noite que você vai fazer, esse a gente chama de programa pré-sono, tá? Esse é o PPS-2. Tem o PPS-1 e o PPS-2. O PPS-2 é o pré-sono. Outra questão que é muito importante que você vai fazer, você não pode comer 2 a 3 horas antes de dormir. Então você vai dormir às 10. A última refeição tem que ser no máximo 7h30. No máximo 8 horas. Comeu e foi dormir, você está decretando que você vai ter um problema na hora de você dormir. Porque quando você come, principalmente você que tem sistema digestivo muito lento, se você comer e dormir, porque quando tem alimento no seu estômago, toda a energia, a maior parte da energia do seu corpo, ela vai para o seu sistema digestivo para fazer a digestão desse alimento. Então o que acontece? Você está gastando energia em vez de economizar. O sono é hora de abastecer. O que você está fazendo? Você está gastando energia. Então, jejum pré-sono, que a gente chama. Outra coisa, tá? Tirar eletrônicos do quarto que eu falei, né? Vamos pular essa parte. Outra coisa. Eu tenho um pensamento, tenho muitas ideias na minha cabeça. Faz o que eu sempre faço. Pega um papel ou anota no seu celular tudo o que você vai fazer no dia seguinte. Pega, o que você vai fazer amanhã? Eu tenho um problema para resolver. Escreve esse problema no papel. Porque isso é uma forma de exteriorizar, tá? Isso a gente fala muito sobre o poder da anotação de escrever, do diálogo que a gente chama, né? Anotar as coisas. Anota as coisas no papel. Tem um monte de pendência de fazer. Escreve elas no papel. Você vai ver como isso é terapêutico. Outra coisa que você vai fazer, né? Ler um livro. Ler um livro, tá muito cedo. Você não queria dormir tão cedo assim para não acordar tão cedo, ótimo. Leia um livro. Você sabe quantas palavras, tem um estudo que foi lançado recentemente, quantas palavras quantas palavras a pessoa pensa, o ansioso pensa em 1 minuto? De média, né, de 700 a 1.000 palavras ao mesmo tempo o ansioso pensa. Quando você está lendo, o que seu cérebro está pensando em quantas palavras ao mesmo tempo? Em uma palavra de cada vez. Então a leitura, ela é terapêutica. Por isso que quando você vai ler, você sente sono. Porque você está diminuindo a frequência do seu cérebro. Aprenda a desenvolver a leitura antes de dormir. Outra coisa muito importante é você ter um ritual espiritual da sua crença antes de você dormir. É uma reza, é uma oração, rezar o terço, é fazer uma meditação. Você tem que ter um ritual espiritual antes de dormir. Porque tudo aquilo que você faz antes de dormir é o que você vai ruminando durante todo o seu sono. Isso é muito importante. Fazer uma listinha de gratidão, isso é uma das atividades que tem no método CMA. Inclusive, a gente fez uma apostila fantástica no método CMA. Eu vou compartilhar com vocês depois, vou pôr na página, na capa, a gente vai fazer uma apostila, tipo essa daqui. Essa daqui é do EAG. É um curso que eu tô participando, né? Onde nela vai ter as atividades para você fazer, bem bacana. Então, uma dessas atividades é a lista de 21 dias que você vai escrever 5 coisas pelo qual você é grato nesse dia. Ou pensa, poxa, eu sou grato porque meu filho tá bem. Eu sou grato porque eu tenho um negócio, eu tô empregado, eu tenho dinheiro para pagar minhas contas, eu sou grato porque eu não tô doente hoje, eu sou grato porque meu joelho não tá doente, eu sou grato porque eu tô enxergando. Uma coisa você vai valorizar. Gente, isso é tão poderoso que você não faz ideia. Essas coisas simples da nossa vida que fazem toda a diferença. Tá certo? Praticar respiração profunda. Foi comprovado cientificamente que respirações profundas aumentam níveis de GABA. GABA é um neurotransmissor no seu cérebro que melhora foco, concentração e também deixa você mais calmo.
eu chamo a técnica dos 5 5, tá? Qual é a técnica dos 5 5? É você inspirar 5 segundos, segurar 5 segundos e soltar em 5 segundos. Fazer isso 5 repetições, 5 vezes ao dia. Isso é poderosíssimo para tratar, né, pessoas que têm um certo grau, um nível mais avançado de ansiedade. Isso é um exercício diário que tem que ser feito. Os 5 5. 5 inspirando, 5 segurando, 5 soltando, 5 repetições, 5 vezes ao dia. Tá certo? Então, você só fazendo isso que eu te ensinei agora, não tem como o seu sono não melhorar. Talvez não vai melhorar 100%. Mas, e nem, muitas vezes não vai melhorar 100%. Você está há 30 anos sem dormir direito, 20 anos sem dormir direito. Você quer um passo de margem para dormir direito? Principalmente se a causa está enraizada dentro do seu inconsciente, dentro da sua mente, dentro das suas emoções. Tá certo? Faz a respiração, aprenda a sorrir, agradece, sente a presença de Deus. Né? A gente está falando muito sobre o engenho da alma. Tem uma passagem que diz, né, que Deus deixa muito claro. Né? A gente vai falar isso no engenho da alma. Acorda 5h45 para você escutar o que a gente está falando. Que Deus deixa muito claro qual que é o caminho de sentir a plenitude. Deus deixou claro qual é o caminho de sentir a plenitude na palavra que Ele deixou para a gente, que Ele falou assim. E não é que na presença de Deus, na recordação de Deus que o coração sossega, né? É sentir a recordação, trazer de volta para o corpo, o coração. Enfim, se você não tem esses hábitos, esquece, você vai ser refém de remédio. Eu estou ensinando as pessoas que não são passivas. Eu estou ensinando aquelas pessoas que não aceitam ser reféns de alguma coisa. São aquelas pessoas que estão conectadas com essa essência de liberdade. Tá certo? Esse assunto PPS 2, né? A gente fala tudo PPS 1, PPS 2, sobre de estresse, né? Tudo isso no método CMA que muitos estão perguntando. E finalmente, essa semana é a última semana da pré-venda, né? Para quem quer comprar mais barato o método CMA. O que é o método CMA, você? Deixa eu virar um negócio para vocês aqui, vocês aceitam, ó. Deixa eu ver se vai virar. Vou dar um zoom aqui. Ó, o link tá lá no perfil. Ó, o método CMA desse ano, né? Isso não é um curso ou imersão. É uma experiência de transformação. Vão ser aulas ao vivo e gravadas, 100% online, e vai ter dessa vez um evento presencial. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Essa é a nossa imersão, onde você vai trabalhar a causa de todos os problemas, tá? Aqui na página eu especifico, né? CMA por quê? O corpo, né? Descobrindo o caminho único e funcional para a vida saudável e longeva. Mente, reprograme seu sistema mental, comportamental, ressignificando passos, planejando o passado, planejando o futuro e desfrutando agora. E a alma, viva a essência da plenitude interna e verdadeira paz de espírito. Tá? Aqui eu explico um pouquinho sobre o curso, né? Sobre o motivo pelo qual a mudança acontece de dentro para fora. Eu posso falar de passar o melhor tratamento do mundo. Se você não mudar sua mentalidade, o que gera seu comportamento, o que gera sua realidade, nada vai mudar. Aqui tem alguns detalhes do curso, algumas aulas que vai ter sobre corpo, sobre mente, né, o magnetismo. A gente fala sobre saúde financeira, o magnetismo do dinheiro. A gente fala sobre saúde profissional, profissão igual missão, vezes trabalho eficaz. Né? Profissão não é só seu ganha-pão. A gente fala sobre saúde profissional, os 3 As da transformação. Ó, saúde da alma, a gente fala de propósito e de missão, como você descobrir os mesmos, reencontro com o propósito. Tem muita coisa, os 4 passos da oração atendida, como você fazer uma oração atendida, toda oração atendida. Se a sua não for atendida é porque você não sabe orar, porque Deus prometeu que toda oração é atendida. Sair das dívidas, clareza de propósito, plenitude, caminho para o sucesso, ter uma boa imunidade. Já temos alunos do mundo inteiro, ó, mais de 10 mil alunos. Tá aqui para quem não me conhece, acho que vocês me conhecem. O que vai ter de bônus? Olha ali o curso de jejum, a ferramenta milenar, um curso, tá? Que tá lá disponível. Vai ter reprogramação mental, depois de toda a aula tem uma reprogramação mental. Vai ter, dessa turma vai ter plantão de dúvidas. Vai ter um acesso especial ao curso Pílula Antidoença, que esse é um curso novo. Vai ter acesso a uma comunidade, 3 meses grátis para uma comunidade que a gente vai inaugurar, a comunidade de CME, que vai ter aulas ali. O curso ganha massa muscular, o único caminho de ganhar massa muscular, a arte de vender do zero, tá? A arte de vender, várias técnicas de vendas. E vai ter um material de idade, a gente vai colocar a capa aqui, vai sair. Ó, vai começar dia 9 de janeiro. As aulas são segunda, quarta e sexta à noite, às 20 horas, não tem hora para acabar, né? As aulas oscilam entre 1 hora e 2 horas, né? Esse Esmeralda é um plano, são mentorias que acontecem aos sábados para um grupo fechado, né, onde a gente vai discutir, cada um vai trazer seu problema, responder suas dúvidas e a gente vai trazer um conteúdo exclusivo aqui.
Fevereiro acaba dia 10 online, né? E dia 12, um domingo, vai acontecer o evento presencial aqui em São Paulo, que a gente vai definir ainda, tá? Aqui é aluno CMA, mentoria Esmeralda, e aqui é o evento presencial. Aqui é a galera que já participou. E aqui tem os planos, tá? Tem diversos planos. Quem quer só o presencial, quem quer só o curso, quem quer o curso presencial, quem quer a mentoria de sábado. Tá tudo aqui bonitinho. Tem o diamante, tá? Onde o diamante, até acesso a tudo, inclusive a um jantar depois do evento presencial. O jantar comigo, fechado para 20 pessoas só, tá? Os valores estão todos aqui. Esse é o valor de pré-venda, tá? Essa é a última semana de pré-venda. A gente tá liberando para vocês. O link está na bio. O link está na bio. Gente, não é por nada não. Faz desconto de Black Friday esse pré-venda, tá? Você vai receber o material didático na sua casa. A gente vai mandar uma caixa com uma apostila, tudo bonitinho para você. Toda essa experiência para você gerar transformação. A gente vai virar o ano com a vida. Essa vai ser virar adiante, vai virar a chave da sua vida mesmo, tá? Então, vai lá no link. Tem um monte de aluno que já fez. Tá? Não tem como. Eu prefiro você faça o curso do que fazer uma consulta, porque a consulta eu vou conseguir te consultar por 1 hora. O curso é um conteúdo profundo, você vai ficar o mês inteiro lá, a gente fazendo essa reprogramação. Reprogramação é um processo, é tempo. Não tem nenhum profissional que uma sentada vai conseguir mudar a sua vida. É um processo, e o processo é tempo, tá certo? E quem é internacional, tem material? Material só pro Brasil. Você vai falar onde mora a sua família, um parente seu, um amigo seu, a gente vai deixar lá. E ele te manda para onde você puder, tá? O internacional, infelizmente, não tem como, tá? Você nem vai receber certinho também, a gente não tem essa facilidade, tá bom? Sobre pagamento, valores ali, tá tudo no site, tem a garantia também. Ah, não gostei. Você pega seu dinheiro a hora que você quiser, só fala qual o e-mail que você cadastrou, pega aqui para ver que você pagou e eles vão fazer o estorno do seu pagamento. A gente não é sobre dinheiro, é sobre sua transformação, tá certo? Vai lá, o link tá lá no perfil, né? E você vai fazer... Eu e você, a gente vai criar nosso renascimento, tá certo? Mas na consulta você teria mais atenção, não é na consulta? Sim, posso te dar mais atenção, mas eu não posso fazer, em 1 hora ali, eu vou ver seus exames, vou perguntar quais são os seus sintomas e vou perguntar sobre o seu corpo. Posso até saber qual que é o seu problema, qual que é o seu bloqueio mental, mas eu não consigo travar seu bloqueio mental ali numa tacada só. A reprogramação, você foi programado, anos sendo programado. Não é em minutos, em horas que você vai ser reprogramado. É isso que eu quero dizer. A consulta eu sou médico, eu vou te atender como médico, vou te passar uma suplementação, vou te pedir exames e é isso. No CMA vai ser o trabalho que a gente vai trabalhar seu interior, a gente vai ressignificar toda essa parte interna para que você possa mudar o comportamento e seguir o tratamento, seguir a mudança, seguir a orientação e saber, eu vou te mostrar os caminhos e você conduzir a sua vida ali, tá certo? Não é um passe de mágica, não é um milagre. Quem não está disposto a mudar a sua vida nem faz. Não tem nada de mão beijada, tem um passo a passo. Mesma coisa que eu falo para você, Ju, me ensina como faz um bolo. Aí a Ju vai lá e pega a receita. Hussein, é assim que você faz o bolo, segue esse passo a passo. Aí eu pego o passo a passo assim e falo assim, e fico esperando. Aí ela me dá a receita e fala, mas cadê o bolo, Ju? Você falou, Hussein, eu não consigo fazer o bolo que você quer, eu te dou a receita. Entendeu? Ali tem a receita que você precisa para sua vida mudar. Ali tem a receita para você viver a vida próspera. Ali tem a receita para você viver a vida que Deus escreveu para você. Não é porque você tem a receita que vai acontecer. Todo mundo que segue o passo a passo acontece. Então, tá nas suas mãos. A bola está no seu campo, certo? Pessoal, vamos fazer esqueminha de dormir bem? Porque amanhã a gente tem o encontro certo. E dessa vez a gente vai... Essa turma tem tudo exclusivo. Tem evento presencial, tem a apostila, tem os bônus, tem o plantão de dúvidas. E mais, essa turma exclusivamente vai ter parcelamento até 12 vezes no cartão, tá bom? Aí, mais do que isso, é só porque quem não quer fazer mesmo, quer mudar mesmo, tá certo? Então, bora descansar. Amanhã, às 5h45, tamo junto aqui. A gente tá falando sobre mudança de íntimo e vamos falar sobre os elementos externos de mudança de íntimo. Espero você lá, um beijo no seu coração, espero que você tenha aproveitado demais. Tão bom estar com vocês, me sinto tão completo. E amanhã a gente vai estar sentindo assim de novo, às 5h45 no Engenho da Alma. Beijo no coração e até lá, se Deus quiser. Tchau.